pessoal nos visitando. Quem está nos visitando faz assim, para a gente te conhecer. Inclusive está nos visitando aqui o pastor reverendo Daniel, lá de Angola. Fica de pé aí, olha que coisa mais linda, gente. E você sabe o que ele falou para mim? Ele está me convidando para eu ir lá em Angola. Só que tem um problema, eu não vou, porque se eu for eu não volto nunca mais. Que é o povo mais lindo, mais alegre. Gente, pensa povo chato, é outros países do mundo. África, o povo te beija, te lambe, te abraça, é uma alegria. Não é uma alegria? Olha esse moço que está aqui do lado, fica de pé aí também. É lá de Campinas, lá da comunidade, da família da fé, não é isso? Pastor Josimar, fica de pé, é melhor, fica de pé, todo mundo está nos visitando. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Isso, quem está do lado agora dá um beijo aí, dá um abraço a essa pessoa. Fala assim, seja bem-vindo. Já que nós estamos falando em inglês, fala welcome. Welcome todo mundo. E eu quero chamar aqui à frente uma pessoa muito especial essa noite, que é o meu amigo Homero. Vem aqui, Homero, vamos receber esse missionário servo do Senhor com uma forte salva de palmas. O Homero já ministrou na nossa juventude e ele e sua família estão nos dando a honra de estar aqui conosco hoje. Eu quero te mostrar essa família de uma forma melhor aqui. Dá uma olhada aqui, foca bem coisada aqui, olha para você ver. Todos tão lindos, ó. É o Atos, é a Débora, Eide e Homero. Eles são o Quarteto Fantástico. Eles inspiraram o Quarteto Fantástico, simplesmente estão ali morando no Oriente Médio, levando Jesus para as pessoas. E eu até falei do Homero ontem, que eu preguei lá em Laranjeiras do Sul, lá pertinho de Foz do Iguaçu. E eu falei do Homero um minutinho lá, eu falei assim, ó, só tem um problema, a história dessa família tinha que estar no livro de Atos. É por isso que eles têm um filho que chama Atos, não é verdade? Então, eles vivem assim, uma vida pela fé. Eu tive a oportunidade de ir ali na Jordânia, ver o trabalho que eles realizam. Pensa gente séria, que ama Jesus, que vive loucamente pelo Senhor, são eles. Essa imagem que está aí, podia colocar de novo, inclusive por causa disso, porque ali tem conta bancária deles, ali tem formas de você se envolver. E eu vou pedir ao Homero também que fale um pouco mais. Eles são pessoas que amam a Cristo e que têm se dedicado, gente que ama o Senhor e que vão compartilhar. A Débora já compartilhou hoje com a gente à tarde, com as moças, falou do projeto que tem com as mulheres ali no Oriente Médio, mas agora o Homero vai compartilhar com a gente aqui, e eu queria que você abrisse o seu coração. Ele tem também um material que eu também quero que ele fale, e eu queria que você investisse nesse material também, porque, gente, eu posso só confessar uma coisa, não faço porque dá certo não, faço por amor. Mas desde que eu disse para Deus alguns anos atrás, Senhor, eu vou investir em missionário, fora o meu dízimo, fora a minha oferta para a igreja, eu vou escolher uma meia dúzia de maluco e eu vou investir na vida deles. Parece que Deus falou assim, agora sim, né? Esse cano que furou lá em casa lá, né? Deu vontade de furar a testa do rapaz, de uma forma cristã, mas deu vontade de furar a testa dele, orando, jejuando, mas furar, né? Nós não furamos, por quê? No meio da confusão, 5 rodos, todo mundo puxando, Deus me lembrou assim, não surta, que eu tenho que te dar dinheiro para limpar isso aqui, e pintar isso tudo aqui se for preciso. E eu fiz, acalmei, né? E o Homero tem sido, mas a Débora, essas pessoas que a gente ama à distância, e a vontade era de largar tudo e ir com eles para lá. Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Que sonho, que presente tê-los aqui essa noite. Que o teu filho agora possa compartilhar com toda a liberdade, sem preocupação de tempo, de nada, porque o nosso coração está aberto para o Senhor. Muito mais do que levantar mantenedores, o Senhor é o mantenedor dessa família, e o Senhor tem cuidado deles e vai cuidar. E eu declaro sobre eles, começando a partir de agora, o melhor ano da história da vida deles. E aquelas orações que só eles sabem, e aqueles pedidos que só eles têm feito no secreto ao Senhor, o Senhor vai dar a resposta a eles, aqui no Brasil. Eles não vão precisar entrar o ano que vem, respostas que eles estão esperando para 2018,
O Senhor manda dizer para vocês, Ele vai dar em 2017, porque Ele não é Deus que dá regrado, Ele não é Deus que dá no conta-gota, Ele é Deus que dá com abundância. E nós declaramos sobre essa família missionária a boa mão do Senhor e o favor do Senhor, dando muito mais do que dinheiro, dando portas abertas, dando alegria, dando unção, dando novas parcerias. O Senhor vai dar para vocês novas parcerias. Vocês vão cair na graça de pessoas que vão olhar e vão dizer: era vocês que a gente queria na nossa história. E essas pessoas vão investir, vão orar, vão caminhar. E nós abençoamos vocês e declaramos liberdade no Senhor para ministrar nessa noite, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos. Que prazer e privilégio para nós, como família Aziz, estar aqui com vocês mais uma vez, depois de 2 anos aí de serviço, outra vez lá no Oriente Médio. A gente tem sido tremendamente abençoado e temos plena convicção de que as suas orações, as orações da Igreja Batista da Lagoinha, fazem parte de tudo que o Senhor está fazendo agora lá no nosso meio, no Oriente Médio. A gente tem visto o ministério crescer e desde que a gente chegou, as coisas, elas não param de se multiplicar, e hoje nós já temos 13 projetos atendendo os refugiados em tantas diferentes áreas, desde a área de educação, desde a área de esportes, desde a área de saúde. A equipe cresceu, hoje nós temos 32 pessoas servindo conosco, debaixo da nossa coordenação, das quais 14 são missionárias, e a gente tem visto o Senhor usar essas pessoas, debaixo da visão que Ele tem dado para o nosso ministério lá, e refugiados têm sido alcançados para Cristo, e o Senhor tem glorificado o nome dEle naquele meio, especialmente socorrendo a igreja sofredora, que são os nossos irmãos e irmãs. E tudo isso, você faz parte disso, e a pastora Pati e o pastor Lucinho são irmãos preciosos para nós, é uma família muito querida para nós, que fielmente, desde junho de 2015, tem participado do que o Senhor tem feito naquele lugar, todos os meses mandando mensagens, mandando as ofertas, caminhando com a gente, recomendando para pessoas, e Deus tem feito grandes coisas, e o Lucinho e a Pati fazem parte da família Aziz, e a gente se sente muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também recentemente foi muito abençoado com a presença do pastor Márcio, com a presença do pastor Gustavo e da pastora Ana, que estiveram lá durante a caravana que gravou o DVD Deserto de Revelação, da Ana Paula. Deram 2 dias de serviço aos refugiados, à igreja sofredora, e nos abençoaram tremendamente, tanto com a ministração que fizeram para a nossa comunidade de refugiados, quanto com cestas básicas que eles distribuíram para centenas de pessoas que a gente atende ali. Deus nos abençoou muito, e a gente está muito feliz de saber que a Igreja Batista da Lagoinha e vocês fazem parte de tudo o que Deus tem feito naquele lugar. Então eu desafio você a acessar as redes sociais lá, busca no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente está no Twitter, busca lá, Família Aziz, e você vai então encontrar mais informações do nosso trabalho. Curta as páginas, deixe conosco lá o seu e-mail, se você quiser receber os informativos com informações que às vezes a gente não consegue colocar na internet por causa de segurança. E hoje, quando você for à mesa, você vai ver lá vários materiais que nós trouxemos da Jordânia, produzidos por refugiados, e eu desafio você a comprar esses produtos, sabendo que se você fizer isso, você vai abençoar famílias que perderam tudo por causa de sua fé e fugiram para a Jordânia e passaram a ser acolhidas pelo nosso trabalho, e então servidas ali pelas diferentes ações que a gente realiza. Acesse o site da Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora, que é a organização a qual eu sou diretor no Oriente Médio, e se envolva com apoio a essa parte do corpo que precisa de você agora, não só lá no Oriente Médio, mas em muitos outros lugares do mundo, onde a nossa organização atua, tem bases, missionários também, fazendo um trabalho sensacional. Agora, hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração, que mexeu muito comigo e que eu espero que fale com você também nessa noite. Então eu vou pedir que você abra comigo em João, no capítulo 10, e nós vamos começar lendo de 31 a 33. João 10, de 31 a 33,
diz assim a palavra: novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Agora pula para o verso 39, ainda no capítulo 10, diz o seguinte: outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Agora vai para o capítulo 11, de 5 a 17, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia? Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Você crê que o Senhor Jesus está aqui? Já foi orado. Senhor, fala aos nossos corações agora. Se você perguntar para qualquer crente, qual é a primeira coisa que vem no coração dele, quando ele ouve algo sobre o apóstolo Tomé, certamente a resposta, ela estará relacionada àquele incidente, em que o apóstolo não creu na ressurreição de Jesus, e aí o mestre então aparece para os discípulos, e permite que ele toque em suas feridas, e aí então ele ensina para ele e para nós, uma grande lição de fé. Todo mundo sabe essa história. Eu quero dizer para você hoje, que a vida de Tomé, ela não começa e nem termina naquele incidente. E nesse tempo de celebração da reforma, eu acredito que a gente tem muito a aprender com esse homem de Deus. Olha só, ele caminhou com Jesus por 3 anos, aprendendo com ele os seus ensinamentos, vendo os sinais, os milagres, as maravilhas que Jesus realizou durante aquele tempo. Aí então, ele no momento que o mestre mais precisava, o abandonou, exatamente igual aos outros apóstolos. É somente quando ele recebe poder do alto, o Espírito Santo, que ele passa a viver na plenitude do Evangelho e a cumprir o chamado que ele tinha recebido. E aí então ele sai a pregar o Evangelho por toda Jerusalém, por toda a Judéia. E aí vem perseguição dos judeus, e aí diz a história que ele sobe para o norte de Israel, e começa a pregar naquela região, perto de Samaria. Aí então, o Espírito Santo leva para a Síria, e a gente ouve muito falar das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu sou um estudioso do apóstolo, mas eu quero dizer para você, que Tomé foi um dos maiores missionários que já houve em toda a história. Ele prega por toda a Síria e vê os frutos e as pessoas se rendendo a Jesus, até que depois de anos de ministério, o Espírito Santo o leva dessa vez para os confins. E aí então ele sai caminhando, atravessando nações, até chegar no norte da Índia. E é um dos primeiros missionários transculturais a pregar o Evangelho para um povo de uma outra cultura, de um outro idioma, de uma outra religião. E ele começa a pregar de vilarejo em vilarejo, do norte da Índia, e vai descendo até o sul. Naquela época, querido, não tinha avião, não tinha carro, e esse homem foi a pé e com animais, atravessando toda essa distância, enfrentando todos os perigos e as perseguições ao pregar o Evangelho. Olha no mapa lá, querido, olha como esse homem foi um homem de fé. E aí então, ali depois de muitos anos de trabalho, ele estava no sul do país, pregando para um grupo de hindus. Quando se levanta um homem com uma lança, ele se aproxima do apóstolo Tomé, perfura o apóstolo, que morre pregando o Evangelho. E existem pessoas que, quando alguém aparentemente não tem fé, costumam falar assim: oh, deixa de ser Tomé,
como se Tomé só representasse alguém sem fé, esse homem que morreu pregando o Evangelho. E eu estava conversando sobre essa história com um obreiro nosso, um dos nossos missionários, o César, do Faz e Transforma. Curtam lá a página desse casal, César e a Jéssica, nas redes sociais, fazem um trabalho espetacular com a gente no Oriente Médio. E ele falou: Homero, você já leu aquele texto lá de João 11 que fala sobre Tomé? Eu: que texto? E aí então nós fomos lá e ele me mostrou o texto, e ele começou a falar algumas coisas, e ele falou: olha, vai meditar, vai orar, quem sabe não sai uma pregação lá para a Igreja Batista da Lagoinha. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou então comigo. O contexto é o seguinte: Jesus, ele tinha sido levado para Jerusalém, a gente leu, para pregar o Evangelho durante a Hanukkah, a festa da dedicação. Ali estavam todos os religiosos de sua época, ele prega com ousadia, aqueles homens ficam furiosos e queriam matá-lo, a gente leu. Aí então Jesus escapa das mãos dos fariseus e diz então no capítulo 10 que ele foge, ele desce os vales e aí ele atravessa o rio Jordão e se refugia do outro lado, porque lá havia tranquilidade, paz e segurança. Se você olhar no mapa hoje, toda a região para além do rio Jordão é o que a gente chama de Jordânia, o país onde nós servimos e pastoreamos e temos o nosso ministério. Ali, queridos, Jesus foge e permanece por um tempo por causa da perseguição à mensagem do Evangelho. Hoje, a Jordânia continua recebendo milhares de cristãos, irmãos e irmãs nossos, que têm fugido do Iraque, da Síria, do Iêmen, de tantos lugares ali na nossa região, ido para lá por causa da mensagem, assim como foi com Jesus. É interessante notar também que no último versículo do capítulo 10, diz a palavra que Jesus prega lá do outro lado do rio Jordão, e muitos creem. Ou seja, por se assim dizer, os jordanianos ou os povos para além Jordão, já estavam recebendo a Jesus naquela época, e hoje continua a mesma coisa. Nesses 3 anos e meio de ministério, e eu creio que as suas orações, contribuições e apoio fazem parte disso. Eu já batizei mais de 60 pessoas, dá uma glória a Deus. O Senhor está alcançando aqueles povos para além Jordão, inclusive os refugiados, muitos que vieram de contextos tão difíceis de guerra, de perseguição e de sofrimento. Aí então Jesus recebe um mensageiro, e ele diz assim: olha, um dos seus melhores amigos, Lázaro, está doente e vai morrer. Marta e Maria querem que você vá lá fazer alguma coisa. Jesus amava aquela família, mas para nossa surpresa, diz o texto que ele não fez nada. Passam-se ali então 2 dias, e o que acontece com Lázaro? Lázaro morre. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: é agora, vamos voltar para a Judéia. Mas peraí, Jesus, agora há pouco ali, eles estavam querendo te matar apedrejado, e você quer voltar para lá? Poxa, aí Jesus vê que eles não conseguiam entender sua vontade. Ele olha para eles e traz uma ilustração. O dia não tem 12 horas? Olha que óbvio e simples. Quando está de dia, tem luz, a gente vê o caminho, não tropeça e não cai. Agora quando está de noite, está escuro, a gente não vê o caminho, a gente tropeça e cai. Meio óbvio, sim ou não? O que Jesus queria dizer com isso? Olha só, tem muitas referências por toda a palavra de Deus, de que ela é para mim e para você como uma luz, que tem como objetivo iluminar o nosso caminho para mostrar qual é a vontade de Deus. Então a palavra do Senhor revela para mim e para você a vontade de Deus. E aí então Jesus queria que os discípulos entendessem que ele estava fazendo a vontade de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a Bíblia, ela vai como uma lanterna, mostrando a vontade de Deus, o caminho a seguir, para que a gente não tropece e caia. E nesses 500 anos de reforma, a gente tem que voltar para uma das principais solas, que é a sola Escritura. Somente a Escritura, é a palavra de Deus que vai mostrar para mim e para você a vontade dEle. Hoje tem muito crente que, por desconhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras, vive tropeçando e caindo. E queridos, essa Bíblia tem uma história muito especial para mim.
Nós estamos plantando uma igreja no Iraque. Daqui a pouco eu vou contar um pouco a respeito. Mas visitando a casa de um dos membros da nossa igreja, um cristão que perdeu tudo quando fugiu da perseguição do Estado Islâmico, que é um dos piores grupos terroristas de toda a história. Esse homem chega na Jordânia, a gente então passa a apoiar as famílias do vilarejo dele, que vieram até a Jordânia, e aí visitando a casa dele no Iraque, os terroristas, depois de ocuparem a casa, explodiram uma bomba lá. Recentemente o vilarejo foi liberto, e eu fui lá, e eu visitei então a casa dessa família que voltou para o Iraque, e agora começa a buscar meios de reconstruir sua vida. Enquanto eu andava pelos cômodos da casa, eu fiquei extasiado, porque em todos os cômodos, a despeito de toda a destruição que aquela bomba ocasionou dentro daquela casa, Bíblias estavam intactas. Em cada cômodo tinham várias Bíblias, infantis, inários, Novo Testamento como esse, Bíblias em árabe, inglês, Bíblias de todos os tipos, a casa estava cheia. Ou seja, aquela família, a despeito de toda a perseguição, de tudo que eles enfrentaram durante anos, eles buscavam conhecer a vontade de Deus. Eu tirei essa do meio dos escombros, dá para ver ainda um pouco, que o fogo quase que acabou com essa Bíblia. Eu rodei com ela por 7 estados no Brasil, mais de 70 ministrações, e muitos pastores e muitas igrejas, o pessoal pedia, por favor, eu quero essa Bíblia para mim, mas eu estava segurando ela e essa Bíblia é para o pastor Lucinho. Então, Lucinho, por favor, vem aqui. Sim. Deus abençoe. Essa Bíblia nos lembra dia a dia de que para muitos seguir as Escrituras há um preço. Agora eu e você aqui temos tamanha liberdade no Brasil, o quanto você tem valorizado a palavra de Deus para iluminar o seu caminho e conhecer a vontade do Pai. Queridos, Jesus ficou frustrado porque os discípulos não entenderam isso. E aí então ele olha para eles, ele tem que ser direto. Ele fala assim, olha, é o seguinte, Lázaro tinha que morrer, ele está morto, isso é para cumprir com a vontade de Deus, é para a glória de Deus, João 11:4, e é para que vocês creiam, João 11:15, porque os discípulos não conseguiam crer que Jesus podia ressuscitar a Lázaro. Eles pensavam que Lázaro estava dormindo, que Jesus só estava falando no sentido figurado, mas ele estava sendo objetivo, aquele homem morreu e ele iria ressuscitá-lo. Aí então, no meio disso, se levanta Tomé. E Tomé olha para Jesus, ele olha para os discípulos, e aí ele diz assim, tá bom Jesus, é perigoso ir lá para Betânia, aonde está Lázaro, porque Betânia fica do ladinho de Jerusalém. Os fariseus podiam apedrejar e matar Jesus e podiam apedrejar e matar os discípulos. Mas ele olha para Jesus, então Tomé olha para os discípulos e fala, tá bom, vamos lá morrer com Jesus. E aí fica aquele silêncio, como exatamente aconteceu no texto. E o próximo versículo diz que eles foram para Betânia e Lázaro estava lá morto, já havia 4 dias. Quando a gente fala, Deus vai te abençoar, todo mundo, glória a Deus, vamos morrer com Jesus. Aí fica aquele silêncio. E quando eu li esse versículo e eu dei a devida atenção a ele, eu fiquei impactado. Olha a fé desse homem, a gente sabe que ele morreu por Jesus. Me veio uma pergunta no meu coração, que eu faço para você hoje também. Até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Eu voltei para o texto, desesperado para encontrar respostas, e eu encontrei, mas algumas entristeceram o meu coração. E a primeira nos ensina que existem algumas pessoas somente dispostas a fazer a vontade de Deus quando lhes interessa, só quando lhes convém.
É só a gente fazer um contraste entre Jesus e os discípulos. Jesus tinha uma mensagem para pregar, ele vai até Jerusalém, quando estavam ali saduceus, fariseus, zelotes, todos os religiosos de sua época, e ele prega com ousadia, ao ponto de que aqueles homens, quando começam a argumentar com ele, ele fala assim: por quais boas obras vocês querem me matar? Olha a resposta dos fariseus: não, Jesus, não é por causa de boas obras, é porque você, que é mero homem, se diz ser Deus. Olha a clareza, a objetividade da mensagem de Jesus. Vai olhar depois a argumentação que ele tem com aqueles homens no capítulo 10. Ele foi claro, a despeito do perigo, ele pregou a mensagem. É a mesma coisa que você pegar, talvez hoje, aí um dos meus discípulos, um convertido, e a gente pega esse cara e manda lá para a Arábia Saudita. E aí esse homem, a gente manda ele lá em Meca, lá onde tem a Kaaba, aquela caixa preta onde os muçulmanos ficam andando ao redor, e a gente pede para esse cara se levantar no meio de todo aquele povo, durante a peregrinação, durante o Ramadã, onde os muçulmanos estão mais sensíveis, e a gente fala para esse cara se levantar no meio de todo aquele povo, e gritar assim: Jesus é Deus. O que vai acontecer com esse meu discípulo? Meu amigo, ele vai morrer. Foi quase o que aconteceu com Jesus. Já os discípulos, por outro lado, peraí, quando eles foram lá para a Jordânia, estava tudo seguro, estava tudo muito bem. Aí então, chega lá Jesus e fala: vamos voltar para a Judéia, lá onde tem perseguição, lá onde os fariseus querem nos matar, vamos para lá? Mas peraí, Jesus, vamos negociar, porque como é que é isso aí? Agora há pouco os caras queriam te apedrejar lá, e você quer voltar para aquele lugar? Em outras palavras, você está maluco, Jesus? Você quer morrer? Você quer que a gente morra contigo? Eles queriam um evangelho sem riscos, eles queriam um evangelho sem sacrifício, eles queriam um evangelho sem cruz. E quantas vezes eu e você agimos igualzinho? E quantas pessoas hoje estão seguindo a Jesus somente quando interessa, somente quando agrada os seus enormes egos, somente quando traz bênção, prosperidade, cura, vitória. Mas quando Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos, quando Jesus fala: dê a outra face, igual vocês ouviram hoje aqui, a pastora Pati falando: bem-aventurados são os injuriados. Paulo diz: se você quiser viver piedosamente Cristo Jesus, será perseguido. Negar a si mesmo, carregar a cruz, a vida que eu vivo no corpo, Paulo diz: agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver para Jesus? Não, eu quero viver minha vida, eu quero sonhar os meus sonhos, eu quero realizar os meus planos, eu quero cumprir os meus propósitos. Quantas vezes a gente agiu apenas por interesse? Mas eu quero contar algumas histórias hoje de gente que segue a Jesus e não é por interesse. Pode colocar, por favor, a primeira imagem. Recentemente, nós então, quando soubemos que alguns vilarejos no Iraque estavam sendo liberados, organizamos a nossa primeira viagem para plantar a nossa igreja no Iraque. No meio da guerra, no meio do caos, em lugares onde a gente correria o risco de vida, de sequestro, de pisar numa mina e morrer numa explosão, risco de ser pego num conflito entre a milícia e potenciais terroristas ainda infiltrados no meio dos refugiados na zona de conflito. A minha esposa, para quem ouviu hoje à tarde, foi a primeira a se voluntariar. Eu vou. Aí depois, outras 3 pessoas, a Lise, uma jovem advogada, membro da nossa equipe, a Bianca, uma profissional, professora de educação física, e o Fabrício Carioca, um jovem também, falaram: Homero, a gente tem que ir com você. E eles vieram comigo para o Iraque, no meio da zona de guerra, no meio do conflito. Podiam perder suas vidas ali, mas decidiram fazer a vontade de Deus. Pode passar. E eles fizeram isso para apoiar uma parte do corpo que precisa de apoio agora. Essa foto eu tirei lá em Karakosh, um dos vilarejos cristãos que, antes da invasão do Estado Islâmico, tinha 1.800 famílias ali, de irmãos e irmãs, perderam tudo por causa de sua fé. Nós então fomos lá, visitar as famílias que agora começam a voltar para os vilarejos ali daquela região, de Mossul e arredores. Essa era a maior igreja do vilarejo.
Os terroristas tomaram a propriedade, passaram a usar como uma base de treinamento de tiro, e quando entenderam que iam perder a guerra, então explodiram aquela igreja, um pouco menor que essa, porque se eles não podiam ficar com aquele lugar, os cristãos também não fariam isso. Pode passar. Em todo momento a minha esposa me surpreendia, e mesmo em lugares de completo caos e de destruição, eu vi ali uma jovem valorosa. A gente hoje teve essa conferência tão especiais de Elas por Ele, e a Débora é para mim uma referência, desde a minha conversão, porque ela fez parte do grupo que me evangelizou, não foi por interesse. 2 anos depois a gente se casou, e hoje a gente serve o Senhor, e estamos aí há quase 14 anos juntos, servindo a Deus em missões, e para a glória de Deus, 8 anos casados, e com uma filha linda, Eide, e com um filho lindo, Atos, que está aqui também. E nós louvamos ao Senhor, e você também pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, mesmo em lugares tão difíceis como esses, se você se dispor como um jovem ou uma moça valorosa nas mãos do Senhor. Pode passar. Essa foto, nós batemos num outro vilarejo chamado Bartala. Ali haviam 500 famílias cristãs, e muitas delas foram lá para a Jordânia, logo no começo, quando os terroristas invadiram aquele lugar. No dia 9 e 10 de junho de 2014, milhares de famílias no Iraque se depararam com esse símbolo de manhã pichado na parede de suas casas. É a letra N no árabe, que dá início à palavra nazareno, nazrani, que é então o termo usado pejorativamente pelos terroristas para demarcar que as propriedades e aquelas pessoas são cristãs, e assim então depois persegui-las, extorquí-las, abusá-las e até matá-las. Essa família é atendida pelo nosso ministério. Então, esses irmãos um dia tiveram que fazer uma escolha, quando viram esse símbolo na parede de sua casa. Eles tinham só 3 opções. A primeira era eles se tornarem muçulmanos, e ia ficar tudo bem. A segunda era eles pagarem uma taxa mensal para os terroristas, a jizya, correndo o risco de terem suas mulheres sequestradas, escravizadas sexualmente, deles depois serem extorquidos, abusados e mortos, como aconteceu em muitos casos. A terceira opção, ao ver esse símbolo, era fugir, deixando tudo para trás: casa, carros, bens, dinheiro, tudo que construíram durante toda a sua vida. Presta atenção, 125 mil cristãos iraquianos fugiram e ficaram com Jesus. Esses não seguiam a Jesus por interesse. Pode passar, por favor. Quando nós chegamos ao vilarejo de Bartala, descobrimos então que 54 famílias recentemente receberam a boa notícia de poder voltar, porque as suas casas estavam de pé, estavam ali ainda, a despeito da guerra, da destruição e do caos, diferentemente da casa que vocês viram na imagem anterior. Volta, por favor. Essa família, quando voltou, se deparou com essa cena. Os terroristas ocuparam a propriedade, e aí então a coalizão bombardeou a casa, matando os terroristas, cujos corpos estavam aí debaixo dos escombros quando eu tirei a foto. Esses irmãos agora não tem como mais voltar para o lar deles. Infelizmente perderam tudo quando fugiram, e agora voltam para casa novamente de mãos vazias. Mas 54 famílias encontraram a estrutura de pé, e elas decidiram ficar lá no meio do caos da guerra, no meio de todos os riscos, para brilhar a luz de Cristo, porque haviam em 2003 1,5 milhão de cristãos no Iraque, mas hoje, por causa da perseguição, da marginalização, do refúgio, somente 230 mil, ou seja, mais de 1.270.000 cristãos fugiram, por causa de tudo que viveram nos últimos 15 anos. Essas 54 famílias falaram: nós vamos voltar.
E quando se depararam com aquela letra pichada na parede de suas casas, a despeito de entrarem em seus lares, a estrutura de pé, mas tudo saqueado, imundo, todos os bens levados pelos terroristas, eles ali naquela situação também decidem pichar algo na parede de suas casas, para também mostrar para o mundo que eles não seguem a Jesus por interesse. Eles passaram a escrever o seguinte na parede: Jesus está conosco. Esses não seguem a Jesus por interesse. Esses entendem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esses entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então uma vida reformada, uma vida rendida completamente aos pés do Senhor, entende que Deus está no controle como soberano de todas as coisas. Ele jamais perde o controle. Passa, por favor. Aí, um refugiado na Jordânia nos surpreendeu mais uma vez. Nós recebemos uma família há 3 anos. Razuan, um cozinheiro, um chefe, que tinha um comércio, era um homem bem sucedido. Ele tinha carros, ele tinha uma casa que agora, no contexto de guerra, foi avaliado em $200 mil. Esse homem veio para a Jordânia fugindo da guerra, perdeu tudo por causa de Jesus, e ele chegou lá com a esposa grávida e com 2 crianças pequenas. Passou a criar os filhos no contexto de refúgio, na miséria, recebendo a ajuda que a gente dá mensalmente, que mal paga muitas vezes as suas despesas mensais e aluguel, e vivendo das cestas básicas que a gente distribui. Esse homem recebe uma mensagem dizendo que sua casa tinha sido liberada. Ele então estava comigo e com a Débora, nós estávamos na igreja, e ele mostra ali um vídeo para nós e começa a chorar, que nem uma criança, aquele homem forte, árabe, másculo, ali que nem um bebê chorando. E ele então olha para nós e fala: olha, eu perdi tudo, eu tinha uma adega com dezenas de milhares de dólares em vinho, e tudo se perdeu, eles quebraram tudo, eu perdi todos os meus móveis, e a minha casa era linda, eu tinha coisas tão boas, e ele já tinha viajado para muitos lugares, e eu perdi tudo, mas eu estou com Jesus. E aí ele fala assim: a minha casa, ela é do Senhor, agora eles estão falando que eu posso voltar, mas eu quero dizer para você, Homero, Débora, que se vocês quiserem ir lá, plantar uma igreja, começar um projeto para apoiar a minha comunidade, lá os iraquianos que estão voltando no meio da guerra, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar as chaves da minha casa, e eu vou ceder, eu vou dar ela para vocês. Só que eu acho que você não entendeu, né? Esse cara vive na miséria, na Jordânia. Ele poderia alugar a casa, ele poderia vender a casa, e aí ia dar um pouquinho mais de dignidade para os filhos que estão vivendo no refúgio. Sabe Deus quando ele vai conseguir migrar, e ele diz que tem convicção de que Deus vai levá-lo para se reunir com o resto da família no outro país. Ele podia fazer o que quisesse para melhorar a sua vida, mas ele pega a única coisa que ainda lhe resta, mesmo vivendo nessa situação, e entrega para a obra de Deus. Até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? A gente pegou lá o primeiro voo e fomos para o Iraque. Chegamos lá, começamos a visitar as famílias daquele vilarejo, visitamos 35 famílias em 3 dias, e aí a gente foi lá na casa, que então agora a gente começou a plantar a igreja. E aí chegamos lá, os vidros espalhados por toda a propriedade, porque uma casa ao lado tinha sido usada pelos terroristas, e então a coalizão bombardeou num ataque aéreo, matou os terroristas, os corpos estão lá, e aí então a casa do Razuan, o muro caiu do lado, todos os vidros se quebraram, rachaduras por vários lugares, e a gente chegou e viu ali a propriedade, começamos a ir nas casas das famílias, visitamos lá as 35, demos cestas básicas, oramos por elas, encorajamos cada uma daquelas que a gente pôde, e aí então convidamos elas para o primeiro culto evangélico, numa região que nunca em sua história teve uma igreja evangélica. Mossul e aos arredores, ali os vilarejos, sempre foram ortodoxos, católicos, assírios, caldeus, mas nunca uma igreja evangélica, e a gente foi de casa em casa, orando e convidando as pessoas para que elas fossem ao nosso primeiro culto.
Chegamos então no domingo de manhã, limpamos o máximo que dava a casa, não tinha água, não tinha luz, o vilarejo não tem infraestrutura nenhuma, não tem transporte, não tem escola, e as famílias que estão ali vivem no meio do contexto de pós-guerra. Para chegar até a nossa igreja, elas teriam que atravessar os mesmos perigos que nós passamos, e elas teriam que andar muitas, porque não tem transporte, carro, 2, 3, 4 quilômetros, naquele sol de 40 e poucos graus do deserto do Iraque. Deu 10 horas da manhã, estava tudo pronto, a gente começou a orar, o culto ia ser às 11, chegou uma família com algumas crianças, e aí a gente começou a orar mais, Deus está trazendo as pessoas aqui para o nosso primeiro culto, e a gente estava feliz, tínhamos comprado água, refrigerante, suco, doces, estávamos recebendo ali aos poucos as pessoas, quando deu 10h30 a gente correu para comprar mais coisas, porque a gente viu que ia ter mais gente que a gente esperava. Na nossa cabeça pensávamos, vai vir 20, 30, 40 no máximo pessoas nesse culto, entre adultos e crianças. Deu 11 horas da manhã, naquele contexto de guerra, no caos, a gente olhava para a rua apocalíptica, vazia, só ali as pessoas começando a chegar, no meio de toda a destruição da guerra. 11 horas da manhã, haviam 160 pessoas no culto. E tem gente que reclama por causa de uma chuvinha para vir para a igreja. Esses não fazem a vontade de Deus apenas por interesse. A Débora fez atividades com as crianças, pode passar. Eu trouxe uma palavra em Filipenses 4:4, nós louvamos alguns cânticos, e aí então eu comecei a orar e as pessoas se levantavam e pediam que eu ungisse, fiquei ali quase 1 hora ungindo aquelas pessoas, aqueles retornados, que estão ali agora naquele contexto de guerra. Passa mais uma foto. As famílias por 2 semanas me mandavam mensagens pedindo, desesperadas, que queriam ouvir mais pregações da palavra de Deus, e que era para eu voltar logo. Isso foi no final de agosto, antes de eu vir para o Brasil. A gente voltou para cá, para ministrar numa agenda louca, em mais de 70 vezes, pregando em 7 estados e rodando pelo Brasil, para juntar $12 mil, para a gente fazer a reforma daquela propriedade, e para que orássemos também, e desafiássemos a igreja para o que vai vir depois. Muitas outras despesas virão, mas eu digo para vocês, que ali mais ou menos em um pouquinho mais da metade da viagem, a gente já tinha os $12 mil na mão, porque é o Senhor quem está realizando a obra. E a gente volta agora em dezembro, para a gente realizar a reforma daquele lugar, vamos quebrar paredes, e aí então ali vai ser a primeira igreja evangélica naquela região, e um projeto para apoiar essa comunidade que está voltando no meio do caos. A gente precisa que você ore para que Deus nos abençoe e nos guarde. Você vai fazer isso? A gente precisa que você ore para que Deus continue suprindo as necessidades. Você vai fazer isso? A gente conta com você. Mas a gente volta para o texto. E se a gente tinha aquela pergunta, até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a gente já sabe que só tem alguns aí que só seguem a Jesus, só fazem a sua vontade por interesse. Mas tem um outro grupo de pessoas nesse texto que também entristece o nosso coração. São aquelas que só fazem a vontade de Deus por obrigação. O melhor exemplo aqui são os próprios fariseus. Eles eram os religiosos da época de Jesus, eles se diziam conhecedores da vontade de Deus, eles se diziam conhecedores de Deus, Jesus estava na frente deles, eles declararam com a boca que Ele era Deus, mas não o receberam. Eles criaram um sistema religioso, e quem não obedecesse estava em pecado, errado e deveria ser punido. O manual de vida deles continha regras para tudo na vida, como se vestir, como comer, como ler a Torá, como ir à sinagoga, até como Deus deveria agir, colocando o Senhor numa caixa, a caixa da religião, que a gente sabe que é impossível de aprisionar o nosso Deus. Eles obrigavam as pessoas a seguirem ali o que eles diziam, mas era apenas hipocrisia e religiosidade. E eu e você hoje, nesses 500 anos de reforma, temos que nos avaliar o quanto nós estamos seguindo o cristianismo apenas por religiosidade. A igreja precisa de uma nova reforma, e olhar para si, e deixar de viver apenas seguindo a Jesus por obrigação. Eu e você não podemos
seguir ao cristianismo como uma religião, mas devemos seguir a Jesus Cristo como nosso Senhor Deus e Salvador. E a religião nos ensina sobre leis, sobre regras, sobre usos e costumes, quando Deus nos ensina sobre graça e relacionamento. E vão ter muitos um dia que vão chegar diante de Deus: ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu fiz aquilo, ah, mas eu preguei, ah, mas eu curei, e Deus vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Ele quer a intimidade dos filhos, o relacionamento de um pai. E se eu e você vamos à igreja, damos dízimos e ofertas, se eu e você participamos de campanhas, de conferências, de eventos, do louvor, pregamos de púlpito, somos missionários na Jordânia, por obrigação, Deus não se agrada. Porque a palavra é clara e diz: Deus ama quem dá com... E quando você estende o ato de dar para todas as áreas da sua vida, a financeira sim, mas também os teus dons e talentos, mas também o teu tempo, mas a tua vida, se você não fizer com amor e com alegria, Paulo diz, de nada valerá. E Tomé, existem 3 interpretações daquela frase. Se eu pudesse, eu nem pregava das 2 primeiras, mas por consideração vou fazer. Alguns estudiosos dizem que ele disse: vamos lá morrer com Jesus. Mas a primeira interpretação fala que talvez ele estava ainda equivocado, que ele ainda não tinha entendido que Lázaro tinha morrido fisicamente, e aí ele fala aquelas palavras de uma maneira equivocada, como se fosse apenas um ensinamento, porque Lázaro não estava morto, ele estava dormindo, Jesus ia acordar, então vamos lá morrer com Jesus, como se Jesus quisesse apenas dar algo ali, um ensinamento para eles. Ai, tomara que não seja isso, porque se foi, ele estava agindo igual aos fariseus. Jesus foi tão claro ao dizer qual era a sua vontade, e se ele falou aquelas palavras desse jeito, puxa, ele não entendeu nada do que era a vontade de Jesus. Ele só queria que eles fossem lá para ressuscitar aquele homem morto, manifestar o poder de Deus. E quantas vezes, queridos, eu e você fazemos o mesmo? Jesus está na nossa frente, e Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele usa o pastor, Ele usa a palavra, Ele usa a música, Ele levanta o profeta, Ele usa meios espirituais, meios diferentes, Ele se revela, vem até um anjo, e eu e você fazemos outra coisa. A nossa vontade. Quantas vezes ele insistiu, ele persistiu, o Espírito Santo bateu e bateu e bateu e bateu, e eu e você viramos de costas e fizemos do nosso jeito. Quantas vezes eu e você fizemos algo também pensando que era a vontade de Deus, mas não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Quantas vezes, pior ainda, eu e você, para justificar o que a gente está fazendo, a gente vem com aquele discurso bonito, porque Deus me disse, quando na verdade era você que queria isso, mas para ficar bem na fita, você fala, Deus me disse, para as pessoas não pensarem que você não é espiritual. Os estudiosos dizem que há uma segunda interpretação da frase de Tomé. Eles falam que talvez ele tenha sido sarcástico, irônico. Vamos lá morrer com Jesus? Ele é mestre, eu sou discípulo. Ele manda, eu obedeço. Ele falou para a gente ir lá, a gente já falou, é perigoso, você pode morrer, a gente pode morrer, mas você está falando? Então vamos lá, né, Jesus? Vamos lá morrer com Jesus. Há mais um culto missionário, mais um pastor que não para de falar, mais um pastor que não para de pedir dinheiro. Tem que ir para a igreja, né? Queria assistir lá o jogo de futebol, mas tem que ir, né? Está chovendo hoje, mas tem que ir na igreja, né? Vamos para a igreja. Puxa, tem que dar os dízimos e ofertas, né? Porque senão vai ter alguém olhando para mim e depois vai ficar falando mal. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos lá pregar o evangelho lá na Pampulha, distribuir Bíblia? Vamos lá, né? Tem que fazer, né? Jesus falou para ir, a galera vai, eu tenho que ir, né? Senão eu vou bancar o chato. E aí vai.
movido por essa espiritualidade hipócrita, como se Deus fosse se agradar do que você está fazendo. Eu quero crer que Tomé não queria dizer isso. E a terceira interpretação nos leva à nossa última lição. Se a pergunta é, até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a gente sabe que sempre vão ter aqueles que só fazem por interesse, e sempre vão ter aqueles religiosos que só fazem por obrigação. Mas tem um grupo aqui no texto, e eu quero crer que Tomé é um deles, que responde essa pergunta da maneira certa. Até que ponto nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Tem gente aqui que responde assim: até o fim. E como eu sei que vocês fazem parte desse grupo, eu vou perguntar e vocês vão responder. Até que ponto vocês, Igreja Batista da Lagoinha, estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Yes! E não é para o pastor, e não é para o Lucinho, é para Deus. E Jesus é o melhor exemplo aqui. Ele disse em João 6,38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, cada segundo, minuto, dia, hora, mês, ano da vida de Jesus era para fazer a vontade de Deus. E ele fala em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos entender. A minha comida, quando eu e você estamos com fome, vem aquela vontade, desejo de comer. E aí Jesus fala assim, olha, a única coisa que pode saciar, satisfazer, preencher esse desejo, essa vontade, é fazer a vontade de Deus. Deixa eu exemplificar de outra forma. A pastora Kátia, lá da Lagoinha São Bento, sabe que eu adoro carne. Aí ela e o pastor Sandro falaram hoje você vai comer picanha, Homero. Aí eu já fiquei feliz, comer picanha. Aí a gente chegou lá no restaurante, aí veio ali aquele garçom, com aquela picanha, com aquela gordurinha extra do lado, e eu já vendo ali aquela gordurinha, já estava dando glória a Deus. E ele foi se aproximando, pôs ali, eu falei, pode colocar. Encheu o meu prato de picanha. E aquilo satisfez ali a minha vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, a minha picanha, que satisfaz, é fazer a vontade de Deus. Por isso também, quando ele estava no deserto, 40 dias de jejum sem comer, Satanás chega para Jesus, olha ali, ele está com fome e fala, Jesus, transforma essa pedra em pão. Qual que é a resposta de Jesus? Por favor. Mas, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava falando que a palavra é o que pode satisfazer. Porque quando a gente conhece a palavra e a gente faz a vontade de Deus, a gente se realiza. Só que tem crente hoje pulando de igreja em igreja, de TV em TV, de rádio em rádio, de conferência em conferência, tentando se realizar e se satisfazer, quando a única coisa que pode satisfazer a você e a mim é conhecer e fazer a vontade de Deus. Aqui se encha da palavra de Deus e faça a sua vontade, que você vai ser pleno. E Jesus decidiu fazer isso até o fim. Ele estava lá no jardim do Getsemane. Deus olha dos céus, uma ilustração, e pergunta para Jesus, meu filho, até que ponto você está disposto a fazer a minha vontade pela vida da Pati? Até que ponto você está disposto a fazer a minha vontade pela vida da Débora? Até que ponto, Jesus, você está disposto, meu filho, a fazer a minha vontade por aquele povo lá de Minas? Jesus eleva os olhos para os céus e ele responde assim, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o quanto iria sofrer para ir até o fim por essas vidas. E aí ele diz, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres.
ele é preso, julgado, sentenciado à pena de morte, executado na cruz, morre, para que eu e você estivéssemos aqui hoje nessa noite. Ele foi até o fim, por você que está sentado aqui, por você que está assistindo agora essa mensagem, Ele foi até o fim. E a última interpretação daquela frase de Tomé, diz que ele tinha esse mesmo coração, e aí ele olha para os discípulos, sabendo do perigo de ir para Betânia, que ele podia morrer, que Jesus podia morrer, que os discípulos podiam morrer, e ele olha para Jesus. Jesus está mandando a cada um de nós irmos com ele lá para a Judéia. Vamos lá morrer com Jesus. Com coragem, com fé, com ousadia, com rendição, com entrega. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu vou até o fim por você. Vamos lá morrer contigo. E a gente sabe o que aconteceu com Tomé. Ele morreu pregando o evangelho. E tem hoje gente que responde essa pergunta também, indo até o fim. Passa por favor a foto. No dia 26 de maio deste ano, um grupo de 35 cristãos estava dentro de um ônibus no sul do Egito, partindo para um retiro de oração. Quando então o ônibus quebra e de repente no meio do deserto se aproxima um grupo terrorista e começa a atirar no ônibus para matar aqueles cristãos que estavam indo buscar a Deus. Naquela manhã, 28 cristãos morreram por causa de Jesus. E eu e a Débora somos apaixonados pela igreja egípcia. Mas ela é a corajosa que eu quero contar hoje a história. Ela pegou o voo e foi lá para o interior do Egito, passando pela mesma estrada aonde os terroristas tinham matado aqueles cristãos, e ela foi durante a festa do sacrifício, o pior momento para ir, uma festividade islâmica onde é sabido que muitas vezes igrejas são destruídas e cristãos são perseguidos e mortos. Ela foi sozinha, eu não estava com ela, levou uma pequena equipe, liderando aquele grupo para ir lá encorajar os órfãos, as viúvas, para encorajar os pais daqueles irmãos que morreram naquela manhã. Pode passar. Ela visitou a igreja dos mártires, orou pela liderança cristã do vilarejo, pode passar, e começou a ir de casa em casa. Em cada uma, ela tinha uma história impactante, para depois contar. Numa delas ela conheceu o pequeno João, um menininho de 3 anos e meio, que estava brincando no corredor, porque o ônibus tinha parado, quando de repente começaram os disparos, e essa criança tomou um tiro na mão e caiu no chão. O seu pai, que estava ao lado, tomou um tiro e morreu imediatamente, e o corpo do pai caiu sobre a criança, cobrindo ela. De repente outros irmãos que morreram ao redor, começaram a cair sobre esse menino, e ele ficou esmagado por aqueles corpos daqueles cristãos mortos. Os terroristas entraram no ônibus e começaram a executar os sobreviventes, matando mulheres, matando crianças, idosos. Só não mataram o pequeno João, porque ele estava escondido, esmagado debaixo do corpo do pai morto. O pai morreu e acabou salvando o filho. Numa outra casa, a Débora se deparou ali no meio daquela miséria do sul do Egito, no meio da pobreza e do calor e dos insetos e daquela situação difícil daquelas famílias. Ela entrou numa casa, tinham 5 crianças de 2 meses até 6 anos de vida, escadinha, deitadas no chão. Ela chega e pergunta o que aconteceu com o pai daquelas crianças. O pai e a mãe, um casal de jovens, estavam indo para o retiro de oração, e o pai e a mãe foram executados. As crianças ainda perguntam quando é que os pais vão voltar do retiro, e a gente sabe que eles não vão voltar. Numa outra casa, pode passar por favor, a gente conheceu a história impressionante de uma mulher de Deus. O nome dela é Nádia,
essa de vestido marrom ao lado da Débora. E a Nádia estava no fundo do ônibus, e ela viu tudo acontecer, e ela perdeu naquela manhã 8 de seus familiares. Lá do fundo do ônibus, ela viu o marido sendo executado, ela viu o irmão sendo executado, ela viu o filho sendo executado, ela viu a nora carregando uma criança, a netinha da Nádia, filha daquele casal, de 1 ano e 6 meses, mãe e filha, sendo executadas. E ela ainda viu outros 3 parentes morrerem naquela manhã. O filho da Nádia, ele era professor de escola dominical, e ele tinha um sonho, e ele falava na igreja, que ele orava, pedindo que Deus desse para ele o privilégio de morrer como um mártir. Ele morreu naquele dia. Ele dizia que Deus podia fazer coisas maiores através da vida dele, se ele morresse por causa de Jesus, do que se ele estivesse vivo. O testemunho dele está percorrendo o mundo afora. A esposa estava sentada ao lado, com a filha dos dois no colo. E aquela jovem mãe, sabendo que ia morrer naquele momento, vê os terroristas começando as execuções. Ela olha para a criança, que já tinha ciência, 1 ano e 6 meses, já entende algumas coisas. Ela olha para a filha nos braços, e ela diz: minha filha, feche os seus olhos. Você vai ouvir um clique agora. E quando você abrir os seus olhos, você vai ver Jesus. Mãe e filha foram executadas na frente da Nádia. Eles se aproximaram dela, deram um tiro em cada uma de suas coxas. Ela começou a sangrar, a gemer de dor, e viu todos aqueles irmãos e parentes dela ali mortos no ônibus. Os terroristas começaram a se preparar para atear fogo no ônibus. E aí então viram pessoas se aproximando, ficaram receosos, decidiram fugir. Mas antes deram um tiro na barriga da Nádia e saíram. A Nádia, sangrando na barriga, na perna, começou a se desesperar e a gritar e a gemer. Mas de repente, num ato de fé, essa mulher começa a gritar em alta voz: Yeshua, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus aparece dentro do ônibus. Aleluia. E ele começa a caminhar por aquele corredor. E ele vai se aproximando dela, ela vê que era Jesus, e ela continua clamando: Yeshua, Yeshua, Yeshua. E ele vai andando, e Jesus vai se aproximando da Nádia. Ele tinha compaixão nos seus olhos, ele tinha uma ternura, ele tinha amor. Ela começou a sentir uma paz. Ele se aproximou bem pertinho dela, e ela sentada, sangrando. Jesus olha para ela, ela olha para Jesus, declarando Jesus, Jesus. E ele diz: Nádia, tenha calma, eu estou aqui. Imediatamente uma paz controla todo o ser da Nádia, aquela dor vai embora. Ela estava sangrando, ela via toda a sua família morta na sua frente. Eles estavam ali, e ela via ao fundo os terroristas fugindo, mas Jesus estava na frente dela. Eles começaram a se olhar, e Jesus olhava para ela, e ele não disse mais nada, mas eles se contemplaram ali, e ela disse que sentia como se não houvesse mais nada ao seu redor, era somente ela e Jesus naquele ônibus, no meio dos mortos, no meio de toda aquela dor. De repente Jesus desaparece. Ela pega o celular, como se nada tivesse acontecido, liga chamando pelo resgate. Eles levam ela para o hospital mais próximo, junto com alguns sobreviventes, e na maldade,
alguns muçulmanos que estavam ali costuram as suas feridas sem sequer tirar as balas. Ela fica com uma infecção terrível e quase morre, é levada para a capital, e quando chega lá, então eles começam a fazer a cirurgia outra vez, tiram a bala da barriga, tiram a bala da perna direita, e quando chegam na perna esquerda e mostram para ela o raio-x, a bala tinha se aberto no formato de cruz, e a Nádia fala: por favor, não tirem a bala da minha perna. Os médicos: por quê? Porque isso é sinal de que Jesus está comigo. Ela deixa a bala na perna, eles fazem a limpeza, eles costuram, e por curiosidade, a cicatriz também fica no formato de cruz, e ela diz que isso é para lembrá-la todos os dias, de que Jesus está com ela. E eu quero dizer para você hoje, que Jesus está com você também. A palavra é fiel, e Ele disse que onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Você crê nisso, irmão? A palavra diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso, irmão? Jesus está aqui agora. Isso não é um jargão. Isso não é um jargão. A presença de Deus está neste lugar. O Espírito Santo habita no seu coração. E o Espírito Santo está trabalhando agora. E o Senhor diz para você: tenha calma, porque eu estou contigo. Ele sabe o que você chora, Ele sabe o que você clama na tua cama, antes de dormir, no lugar escondido. Ele te diz: eu estou contigo. Quando você pensa: Deus, não dá mais, quando você diz: Senhor, aonde você está? Ele está falando para você agora: eu estou contigo. Ele está ao teu lado. Mesmo quando as aparências enganam, quando tudo vai mal, quando você pensa que não tem a bênção de Deus, quando você está até naquele momento difícil de pecado, o Senhor está ali, olhando com misericórdia, com amor para você, e dizendo: meu filho, tenha calma, eu estou com você. Ele está com você durante a bênção, Ele está com você durante a vitória, quando a prosperidade chega, quando o milagre alcança a sua vida, Ele está lá também. Jesus está com você. Ele está com a igreja no Iraque, aqueles irmãos que declararam aquilo com fé. Ele está com a igreja egípcia, esses irmãos que têm pagado dia a dia um preço altíssimo para dizer: eu vou até o fim por Jesus. Ele está com a nossa igreja na Jordânia. Ele está aqui agora em Belo Horizonte. Ele está na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na rua, aonde você estiver. Ele está com você. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus, a tua presença é neste lugar, e nós louvamos ao teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração, toda honra, aquele que está aqui entre nós, aquele que está nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Deus, a não seguirmos ao Senhor apenas por interesse, apenas por obrigação, mas ajude-nos a sermos fiéis até o fim, ó Senhor, porque o Senhor fez isso por nós. O Senhor foi fiel em cada dia de sua vida nesta terra, para que morrendo na cruz, indo até o fim por nós, nós pudéssemos hoje viver para o Senhor, caminhando a jornada contigo, negando a nós mesmos, carregando a cruz e caminhando, Deus, até o fim. Ó Deus, contigo nós declaramos nesta noite agora, que nós iremos até Betânia, que nós iremos contigo, e se for necessário, nós vamos morrer contigo, Jesus. Que o Senhor tome as nossas vidas como uma oferta de aroma suave, aprazível, agradável a Ti, e que dia a dia o Senhor nos ache dignos de sofrer pelo Teu nome, e se for necessário morrer, que o Senhor seja glorificado, porque o Senhor sempre está conosco, e estará até o fim, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui. Mesmo Jesus que andou naquele ônibus com a Nádia,
mesmo Jesus. Ele olha para os ferimentos que você tem e Ele diz para você: calma, eu estou aqui. É o mesmo Jesus. O que é que nós precisamos então? Se entregar a esse amor. Foi muito especial para mim ganhar essa Bíblia. É uma Bíblia chamuscada, é uma Bíblia queimada, mas é uma Bíblia que sobreviveu a uma explosão. Vocês estão olhando para uma pessoa que sobreviveu a uma explosão. Quantas vezes o diabo tentou me calar, e a bomba explodia, mas no meio da explosão eu falava: Deus, cadê o Senhor? Poxa, eu vou morrer. Mas eu ouvi aquela voz suave: eu estou com você aqui, no meio da explosão. Mas por que o Senhor não evitou a explosão? É porque eu quero te ensinar que eu sou um Deus que eu fico com você no meio da dificuldade. Eu não só evito problema, eu choro com você. Coisa mais linda em João 11, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele chora. Mas por que ele chora se ele ia ressuscitar? Porque antes dele ressuscitar, tem gente aqui que já falou com Deus: cadê o Senhor naquele dia do divórcio do meu pai e da minha mãe? Onde o Senhor estava quando eu sofri aquela injustiça, aquela traição? Aonde o Senhor estava quando eu vivi aquela coisa tão horrorosa na minha vida? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não se envolveu na minha dor? E o Senhor manda dizer para você: eu chorei com você. Mas tem uma hora que Jesus para de chorar. Fala comigo, Ele para de chorar. E aí sabe o que ele fala? Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Jesus chorou, sofreu com a minha dor, com a sua dor, mas agora Ele chama eu e você para fora. Para fora de quê? Para ser um Tomé. Que é isso, pastor? Vamos virar um cara incrédulo? Não, nós vamos ser o corajoso, que se for preciso, vamos morrer com Ele até o fim. Quem aqui está disposto a dizer sim para Ele? Sim para Ele, sim para Ele. Eu me identifiquei muito. O pastor Homero falou aqui, várias pessoas já me repreenderam na vida. O sim, para de fazer essa oração. Muitos anos eu falo: Deus, se for para eu morrer pelo Senhor, me dá essa honra. Morrer pelo Senhor. O povo hoje morre cada morte, mais nada a ver. Morreu de quê? Morreu engasgado. Ai, o que morreu? Bala perdida. Não podia ser nem uma bala direta assim, não. Não, tem que ser perdida. Morreu de quê? Acidente de carro. Queria chegar em casa cedo, morreu. Caramba, você tem que morrer. Vamos morrer uma morte chique para Jesus. Vamos morrer pregando, vamos morrer evangelizando, vamos morrer orando, vamos morrer entregando, vamos morrer lendo, vamos morrer. Essa Bíblia aqui, ó, queimada. Ela conta uma história. Mas nessa noite, a minha oração também tem sido: se o Senhor não levar a gente com uma morte de Marte, que a gente viva a vida de um louco por Jesus também. Porque para viver só para pagar as contas, irmão, para viver só para casar e arrumar 2 filhos, para viver só para ter um iPhone 8, para viver só para ver seu time ganhar a Libertador, você me perdoa, mas a gente pode morrer agora. Isso não é viver. Isso não é viver. Tem mais na vida do que isso. Quem quer mais do que isso? Repita comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta noite eu decido te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Perdoa as vezes que eu duvidei. Nessa noite morre esse Tomé e nasce esse outro corajoso, que quer te servir, que quer ir até as últimas consequências. Obrigado, Deus. Eu recebo o teu toque agora, a tua cura, o teu perdão. Obrigado, Jesus, porque no meio dos tiroteios da vida, o Senhor diz: calma, eu estou aqui. Calma, eu estou aqui. Eu recebo agora a tua salvação.
Obrigado. Quem aqui nessa noite fez essa oração entregando a vida para Jesus pela primeira vez? Ergue assim a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Isso. Levanta a mão bem alto, bem alto. Você que fez essa oração hoje dizendo: eu estou entregando a minha vida a Ele. Eu estou vendo sua mão, estou vendo sua mão. Levante sua mão, pode levantar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Como eu quis que não chovesse essa noite. Como eu quis que tivesse 3, 4, 5, 10 vezes o número de pessoas que está aqui. Mas quando eu falei isso com o Homero no início do culto, ele falou assim: calma, vai vir só quem tem que vir. Se você está aqui hoje, não era para o seu parente vir, não é para o seu namorado vir, não é para ninguém vir. E se você está aqui, eu ficaria muito preocupado. Porque se você ouviu o que você ouviu, e você sai dali do mesmo jeito, você tem um problema maior do que terrorista atirando em você. Responda a essa graça, responda a esse chamado. Essas pessoas que levantaram a mão, vou pedir um favor a elas. Vem aqui na frente, nós queremos orar com você aqui na frente. Você pode vir? Eu vi gente na galeria levantando a mão. Pode descer e vir aqui. Eu vi gente aqui na frente levantando a mão, ali no fundo, ali do outro lado. Pode vir, vem aqui na frente que nós queremos encerrar a reunião orando com você aqui na frente. Isso, pode vir. Pode vir, não fique no seu lugar. Não fique no seu lugar, venha. Venha, pode vir. E enquanto isso, eu quero fazer um segundo e último convite. Você que ouviu essa palavra nessa noite diz assim: eu quero me entregar. Eu sinto um chamado missionário na minha vida e eu preciso cumprir esse chamado. E eu estou só dentro de casa chorando minha falta de dinheiro, minha falta de namorado, minha falta de... Eu quero dizer sim para a obra do Senhor. Gente, deixa eu só contar um segredo. O Homero e a família. O Homero é um cara de 30 anos. Esse povo tem faculdade. Sabe o que eles podiam estar fazendo aqui no Brasil? Construindo uma casa top, vivendo uma vida chique. Uma doida dessa, desculpa chamar, mas no meu vocabulário chamar de doida é elogio. A Débora não é normal. O que uma jovem mulher brasileira está enfiada no Iraque? Caramba, nem o iraquiano quer saber de Iraque. E eu e você, fazendo questão de nada, de pouco. Se o Senhor está te chamando, se você sabe que é com você, não é porque sua vida está dando errado não. Ah, pastor, eu estou desempregado, eu não estou namorando, então Deus só pode estar me chamando, porque está dando tudo errado, né? Vão lá ver o que Deus arruma. Não, não é isso não. Se você ouvir essa palavra essa noite, você diz: eu preciso responder, eu preciso dar uma resposta para Deus, eu preciso dizer igual Tomé: vamos com o Senhor até o fim, custe o que custar, cai canivete aberto, pode. Se você é essa pessoa também, vem aqui na frente, que eu quero orar com você aqui na frente também. Vem, pode vir. Se você diz: eu tenho forte dentro de mim, eu quero esse chamado para mim, venha rápido, bem rápido, que nós vamos orar com você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Fique de pé. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai, nós abençoamos essas vidas preciosas. Poderiam ficar lá nos seus lugares, mas eles responderam a tua palavra. Eles não ficaram assistindo, ouvindo, eles responderam. Recebe agora a vida de cada um. Alguns baleados como a Nádia, alguns órfãos como aqueles meninos lá de Mossul, alguns refugiados de tão pouco que tem, mas o Senhor os recebe agora. Perdoa os seus pecados, manda embora os vícios, a tristeza, a depressão, a vontade de morrer. Sai agora, e que o sangue de Jesus, da cabeça aos pés, cure, traga perdão e vida, uma regeneração e uma transformação, como só o Senhor pode fazer. E eu oro também agora pelos meus irmãos, que corajosamente se colocaram em pé, dizendo: eu tenho um chamado, e eu quero cumprir esse chamado. Eu não sou um Tomé incrédulo, eu sou o Tomé corajoso. Eu vou até o fim, até o fim. Cumpre o teu chamado na vida deles. Realiza essa vontade do Senhor, a começar na casa, na escola, na rua. Quem sabe um dia o Senhor nos dá a honra de ir lá no Oriente Médio ajudar os nossos irmãos refugiados ali. Fortalece e anima cada um que está aqui nessa noite, e que a gente entenda a mensagem que está sendo cantada. Eu sinto a presença de Jesus aqui tão forte como poucas vezes eu senti. Para encerrar, levanta sua mão e diga: porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vocês que vieram aqui à frente, fazendo um compromisso pela primeira vez com Jesus, nós queremos dar um presente para você e orar com vocês. Então tem esses jovens de colete. Eu vou pedir um minutinho, que vocês os acompanhem aqui à esquerda. Vai lá com eles um minutinho, pode ir lá. Se você está aqui fazendo um compromisso, entregando a sua vida ao Senhor, vai com eles lá, pode ir lá. Vai lá com eles um minuto. E eu queria encerrar chamando a família Aziz aqui à frente. Vem aqui a família Aziz rapidinho. Eide, Atos, o Homero e a Débora. E nós vamos encerrar orando por eles, abençoando a vida deles. Quantos foram inspirados por essa família aqui hoje? Então eu vou te pedir dois favores: orar por eles. Vou pedir a Patrícia que vem aqui fazer essa oração para encerrar e abençoá-los. E segundo, investir. Você pode investir indo ali agora e comprar os presentes, as artes que os próprios refugiados fizeram. E você também pode contribuir entrando na internet. Coloca aqui mais uma vez, por favor, na tela, o contato da família Aziz. E
e começar a receber os boletins de oração deles, como eu recebo, e também se tornar um mantenedor financeiro. São gente que ama o Senhor e que assim tem levado o poder e a glória de Jesus. Estão passando algumas semanas aqui no Brasil. Já voltam quando? Segunda agora? Depois da manhã. Ah, é porque mesmo vocês vieram no início de setembro. Então já estão há quase 2 meses. Vão voltar agora para lá, não é? E aí ficam o quê? Mais o quê? Geralmente 1 ano e meio, 2 anos sem vir. Quem sabe a gente não consegue levar esse povo lá, Homero? Porque ano que vem a nossa caravana para Israel, nós vamos passar em Petra e em Amã, na Jordânia, e nós vamos fazer um culto com os refugiados. Ah, irmão, você acha que você viu alguma coisa? Mas na hora que você vê aqueles refugiados, gente que era diretor de faculdade, dono de posto de gasolina, gente que era comerciante riquíssimo, e eles lá adorando Jesus. Por quê? Porque preferiram perder tudo do que perder a fé no Senhor, né? Sabe quem sustenta, cuida, trabalha com eles? Eles aqui, né? Então vou pedir a Paty para orar, e nós assim vamos para nossa casa com muita alegria. Eu quero parabenizar as meninas do Elas por Eles, as pastoras. Que coisa linda! Você, moça, mulher, está de parabéns. Eu sei que muitas vão se envolver cada vez mais. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida da Débora, pela vida do Homero, pela vida dos seus filhos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo carinho do Senhor, por trazer eles aqui nessa noite, para falar aos nossos corações de uma forma tão especial, meu Deus. Como nós temos muito que aprender como cristãos, ó Pai. Nós precisamos, Senhor. E hoje nós decidimos sair dessa mesmice que nós vivemos para encarar os desafios que o Senhor tem proposto a nós, ó Deus. Nós queremos viver de forma reformados, para que nós possamos de verdade pregar a Tua palavra e viver o Teu Evangelho, meu Deus. Nós, ó Deus, abençoamos a vida desta família. Uma família, ó Deus, tão linda, tão repleta da glória do Senhor. Lhe pedimos, ó Pai, que cada vez mais o Senhor dê ousadia, força, fé, coragem para os teus filhos, para que eles nunca venham, ó Deus, olhar para as dificuldades, olhar para os empecilhos, ó Deus, mas que eles possam olhar para a cruz de Cristo vazia. Ela é a resposta para todos os nossos problemas, ela é a solução que cada um nós precisamos. Diante da cruz vazia, nós encontramos as respostas para as nossas dores e até mesmo força para vencermos as nossas lutas. Nós abençoamos vocês, abençoamos, ó Deus, cada vida que veio aqui esta noite, ó Deus, as pastoras do Ministério de Moças, cada moça que esteve conosco, Pai. Obrigado por essa noite, ó Deus, onde aprendemos mais com o Senhor e para o Senhor. Nós te louvamos, leva-nos em paz, ó Deus, para uma noite de vitória, um domingo abençoado na Tua presença, cheio da graça e do amor de Jesus e cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá um abraço a quem está do lado. E fala um negócio legal. Fala assim: ô Tomé. Tomé é corajoso, tá? Não é Tomé incrédulo não. Fala aí, ô Tomé. Vamos até o fim com Jesus. Gente, eu quero fazer um agradecimento aqui, porque hoje nós tivemos o dia, né, da conferência. E essa moça bonita aqui, ela esteve conosco desde 9 horas da manhã. E ela recebeu presentes, brindes das lojas, né? Foi tão abençoada. Ela foi cuidada durante o dia todo, massagem, pele, cabelo, roupa. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Deus é bom, amém? A próxima pode ser você. Deus abençoe. Eu quero fazer minha unha. Vão lá, gente, vão lá no material lá, compra lá as artes e o que o Homero trouxe. Inclusive parece que tem aquele símbolo, não tem, Homero? Tem o símbolo da casa dos cristãos. Tem a camiseta com aquele símbolo do Nazareno que os muçulmanos marcavam, os terroristas marcavam na porta da casa dos cristãos. Vai lá. Ou vem aqui também bater um papo com o Homero para você se envolver com a Débora, com o trabalho missionário. Amanhã, culto com o nosso pastor. E só uma dica, hein? Amanhã nós vamos celebrar o aniversário do nosso pastor. Então venha e traga o melhor abraço para o nosso pastorzão, que aquele ali é fera.